palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Por favor, digam assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. É o que eu te peço. Amém. Muito obrigado. Irmãos, às vezes, alguém que prega já deve ter tido esse mesmo sentimento do que eu vou falar aqui. Às vezes Deus coloca uma palavra no nosso coração e nós não sabemos a grandeza ou a importância ou a extensão disso, do quanto isso pode fazer a diferença na vida de alguém. E todas as vezes que nós nos dispomos para pregar a palavra de Deus, a vontade ou o sentimento que nós colocamos diante do Senhor é simplesmente ou unicamente esse: Senhor, me usa, nos usa, para que alguém seja abençoado, transformado, corrigido, dirigido através da sua palavra. Lembro-me que há algum tempo atrás eu ministrei uma palavra desta maneira, como eu estou lhe dizendo, e depois de passado algum tempo, alguns meses, uns 6 meses depois, um irmão me procurou e disse: pastor, eu tinha recebido do nosso pastor presidente um convite para dirigir uma congregação, mas eu não tinha tido a coragem de dar-lhe a resposta positiva. Aliás, a minha resposta seria negativa, eu não tinha aceitado o convite. Mas depois que eu escutei esta palavra, ou a palavra que o Senhor ministrou nessa noite, eu tomei a decisão e eu agora vou dirigir a congregação e eu serei instrumento para a glória do Senhor Jesus. Por que eu estou dizendo isso? É porque nós não sabemos a direção ou aquilo que o Senhor quer fazer através de cada coração que está aqui essa noite. Por isso eu vim aqui para dizer uma palavra de Deus para o seu coração, e eu sei que se o Senhor, se você der a atenção, a devida atenção àquilo que o Espírito Santo quer falar contigo, Ele também deseja fazer confirmação, transformação e mudança na tua vida para a glória do Senhor Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que fala a respeito do profeta Jeremias, e esse texto traz uma ênfase principal nos momentos de dificuldade, de incerteza quanto ao povo de Israel, de desobediência, de afastamento quanto a Deus. E Deus chamou o profeta para mostrar a maneira como ele age para com o seu povo. E é nisso que eu quero me ater, nisso que eu quero falar essa noite, a maneira como Deus age com o seu povo. E é isso que Deus está falando a Jeremias quando manda ele ir à casa do oleiro e observar como o oleiro traça o barro, prepara o vaso, e como o oleiro prepara ali o vaso, e o vaso que quebra, e ele refaz aquele vaso. E aí o Senhor diz a ele: ora, Jeremias, eu também não posso fazer assim com a casa de Israel, assim como esse oleiro fez com o vaso que se quebrou, eu também não posso fazer, isto é, eu posso reconstruir também. E eu quero lhe dizer essa noite, a você que chegou aqui, o Senhor é poderoso para transformar qualquer situação. Ainda que o vaso tenha se quebrado, Ele tem poder para fazer um vaso novo através da tua vida. Se você recebe, diga amém em nome de Jesus. Porém, a gente precisa saber de algumas verdades, que todo vaso ele passa por alguns processos, e certamente vocês já devem ter escutado falar a respeito desses processos que os vasos passam para que sejam prontos, para que o oleiro venha usá-los
Por exemplo, eu vou citar aqui somente alguns deles e depois entrar na minha temática desta noite. Por exemplo, o vaso, por exemplo, antes de ser formado, ele passa o barro, ele passa pelo processo de ser pisado, é verdade. Se você quer ser usado por Deus, se você quer ser um vaso novo, se você quer ser um vaso restaurado, você precisa aprender que há um processo a ser passado, que há um processo em que você vai precisar vencer, que você vai precisar suportar. E dentro das fases desse processo que todo vaso passa, e eu passei, e vaso de Deus também passa, há um processo em que você vai ser pisado como barro muitas vezes, que é o período da humilhação, que é o período em que você é esquecido, que é o período que você é tratado com indiferença, que é o período onde você é humilhado, que é o período onde você está abandonado, onde você é rejeitado, esquecido, e aí você está sendo pisado. Aliás, esse processo de ser pisado, ele é muito importante na vida do vaso, para que ele nasça dentro de si o sentimento de saber que nós não somos nada, mas Deus é tudo, e você precisa ter sempre um coração humilde diante de Deus, sabendo que é Deus que te usa para a glória do Senhor Jesus. Um outro momento, além desse que o vaso passa, além de ser pisado, foi cantado aqui pelas irmãs, é quando o vaso está criando formas, isto é, quando o próprio oleiro está moldando o vaso, preparando o vaso. E é bom lembrar que o moleiro, ele prepara cada vaso segundo a utilidade que ele quer usar. Eu vou repetir para você lembrar. O oleiro, ele molda, ele prepara cada vaso da maneira que ele pretende usar. Por isso, no reino de Deus, não existe que os vasos sejam completamente iguais. Somos totalmente, aliás, diferentes. Todavia, o Santo Espírito habita dentro de cada um de nós. O apóstolo Paulo escreve e diz que nós somos vasos de barro, mas temos um tesouro precioso, que é o Espírito Santo, que habita dentro de cada um de nós. É por isso que alguém pode vir aqui pregar, e aí você diz, mas esse prega calminho, e aí vem o pastor Asaías, que fala alto, pede para você repetir, talvez bater palma, a Alessandra já está acostumada, né? E aí é uma maneira de ser. Fique tranquilo, cada vaso tem a sua moldura, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais alto, ninguém é mais poderoso, só é um Deus todo-poderoso, que usa vasos humildes da mão dele, vasos de barro, mas que tem o Espírito da glória de Deus sobre a vida deles. Quer aplaudir ao Senhor? Então aplaude aí. Por isso, quando você perceber que o vaso é diferente, fique tranquilo. É porque Deus moldou ele de maneira diferente que a sua. Não significa dizer que você nem é melhor nem pior. Significa só que você é diferente, porque Deus quer usar ele de maneira diferente para a glória do Senhor Jesus. Então existe esse período, esse momento de processo em que o vaso será moldado. E quando Deus está moldando, tem hora que dói, tem hora que você sente que não está de acordo com aquilo que você queria, mas fique tranquilo, é só o processo que Deus está te moldando. E tem horas que Deus vai tirar coisas de você, te afastar de coisas, mas é o processo de Deus para a sua vida. Ele quer te usar, e para isso acontecer, Ele vai primeiro te moldar, para que a glória do Senhor venha sobre a sua vida, em nome de Jesus. Será que alguém tem coragem de dizer assim: Senhor, se preciso for, molda a minha vida para a tua glória, em nome de Jesus. Um outro período do processo em que o vaso passa é o processo chamado, eu estou citando aqui, só vou citar 4, tem mais de 4, mas vou citar 4, é o período do choque térmico. Isto é,
Quando o oleiro então fazia a forma do vaso, ele tirava, pegava o vaso e colocava dentro de uma fornalha, para que através do fogo o vaso criasse consistência, criasse força, criasse vigor, isto é, conseguisse aguentar a pancada. E quando tinha um determinado tempo, o período em que o vaso estava dentro da olaria, ou dentro da fornalha, melhor dizendo, e aí ele tirava naquele momento o vaso que estava dentro da fornalha e imediatamente colocava dentro da água. E esse choque térmico fazia com que o oleiro percebesse se aquele vaso estava ou não preparado, isto é, se tivesse alguma rachadura nesse choque térmico, aquele vaso não estava preparado, ele precisava voltar novamente para o início do processo, para que então voltasse novamente para a fornalha. E tem horas que é assim que Deus trata com você. Tem dias que você está dentro de uma fornalha e parece que Deus te coloca dentro de uma água gelada, isto é, você vive em dificuldades extremas em sua vida, mas se você permanecer na graça do Senhor Jesus, você vai passar pela provação, você vai passar pelo processo, você vai passar pela luta. Por isso, não deixe criar rachaduras, permanece firme no Senhor, porque o Senhor vai te aprovar e Ele vai te levantar como vaso na mão do oleiro para a glória do Senhor Jesus. Um outro e último que eu vou citar aqui sobre processos que o vaso passava na mão de oleiro, ou passa na mão do oleiro, melhor dizendo, é o período em que é chamado como o período era batido na boca do vaso, isto é, o oleiro pegava um martelinho, né, parecido com um martelinho de ouro, e ele batia assim na boca do vaso, depois que o vaso estava pronto, e escutava o som, é o teste do som. Se batesse na boca do vaso e o vaso, ele desse aquele som oco, rachado, né? Ou um som que era desagradável, então o oleiro dizia: esse vaso não ficou bom, ele vai ter que voltar de novo ao início do processo. Todavia, se o oleiro batesse com alguma ferramenta na boca do vaso e aquele vaso desse um som agradável, um som agudo, um som que o oleiro ficasse agradado a respeito daquele vaso, ele dizia: agora sim esse vaso está preparado, ele já passou por todos os processos e então eu posso usá-lo na minha olaria para a glória do meu nome. Da mesma maneira, irmãos, Deus também, Ele nos prepara, Ele nos molda, Ele nos capacita, Ele nos orienta, mas acima de tudo vem esse teste final. O que é, pastor? É quando vem a última provação, os momentos da provação em que você não murmura, em que você não reclama, mas acima de tudo você pode cantar e dizer: o Senhor é bom, o Senhor é Deus. Está doendo, mas eu estou adorando, lágrimas caem, mas eu estou dizendo: o Senhor é dono da minha vida, o Senhor deu, o Senhor tirou, o Senhor abençoou, o Senhor está comigo. E aí mesmo em meio à dificuldade, o vaso está dizendo: eu te louvo, Senhor. Está faltando na minha casa, mas eu te louvo, Senhor. Tem problema na minha casa, mas eu te louvo, Senhor. Veio a enfermidade, mas eu te louvo. Vasos prontos para ser usado pelo oleiro, independente daquilo que estejam passando, a sua boca irão sempre dizer: o Senhor é bom, Ele é rei, Ele reina.